Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, hoje aqui a gente recebendo o deputado estadual e candidato à reeleição, Coronel Alberto Feitosa. Bom dia, deputado, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Deputado, então, como é que está a campanha? Eu queria começar fazendo duas perguntas. Como é que está a campanha, a pré-campanha, na verdade, né? E a segunda, o que levou o senhor a ir para o PL? Bom, a pré-campanha está movimentadíssima, né? Não só a minha para a reeleição de deputado estadual, mas também a própria chapa majoritária. Eu tenho visto um crescimento muito grande dos pré-candidatos. Anderson Ferreira, que é o pré-candidato a governador, do pré-candidato a senador Gilson Machado, e isso nos ajuda muito, porque a gente tem de fato uma chapa completa. Hoje a gente tem o presidente da República, o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, pelo PL, Anderson também pelo PL, Gilson pelo PL, então isso facilita muito quando a gente faz uma campanha casada. E aí já lhe respondendo, Mário Flávio, o que é que fez, na verdade, eu ingressar no PL? Na verdade, eu já era do PL, eu fui candidato pelo PL em 2010, 2014, em 2018, quando houve aquela briga de Anderson com o Sebastião, por conta do impeachment de Dilma, depois por alguns indiciamentos de Michel Temer, foi que a gente achou melhor sair momentaneamente do PL. E agora, com o ingresso do presidente da República, foi feita uma convocação para que todos nós, então, fôssemos candidatos pelo PL. Então, aí, não tenho dúvida, como eu já disse, nós temos agora a chapa completa. Vai ser de cabo a rabo 22. E o vice, ou a vice, já tem alguma ideia, aí, já que o senhor falou da chapa completa, e falta ainda essa vaga de vice, né? O vice sempre é aquilo que se escolhe por último e é uma decisão, logicamente, do pré-candidato a governador. No momento em que ele vai se tornar candidato na convenção, então ele vai apresentar a vice ou o vice. Eu torço para que seja alguém com capacidade realmente de substituí-lo e alguém que esteja dentro desse cronograma aí, dessas pré-campanhas. A gente sabe que agora vai entrar uma avaliação de pesquisas, agora vai entrar a questão da relação de confiabilidade, a questão de capacidade até de substituir o Anderson Ferreira num eventual afastamento dele por motivo de viagem ou por motivos de força maior. Então eu torço que a gente tenha até para compor realmente essa questão da política de gênero, eu torço para que seja uma mulher. Ô deputado, a gente falava aqui de obras do governo federal aqui em Caruaru e que ou são mal divulgadas ou a prefeitura não tem intenção de divulgar porque quer trazer para si o bônus da questão, né? Esse asfalto está sendo construído, por exemplo, aqui na frente da Rádio Cidade, que vai até o Alto do Muro e vai até Leão Dourado, é de um recurso que o então ministro Gilson Machado teve aqui e destinou 30 milhões de reais. Aí tem a obra na estação ferroviária, tem outros assuntos também. E muita gente não sabe que esse dinheiro é fruto de verba federal. E a gente até conversava aqui em off, né? Falta divulgar mais, né, as obras do governo para que a população tenha conhecimento. Olha, Mário Flávio, aí são dois problemas. Como você já apontou, e eu já cheguei até a dizer em algumas reuniões internas, não só aqui no estado de Pernambuco, como também em Brasília. É muito fácil me entrevistar, porque eu não tenho esse negócio de enrolar, de fugir de pergunta. Então, o que há realmente é uma política, eu acho que errada, ou até a ausência mesmo de propaganda do governo federal para mostrar as muitas coisas que o governo federal, que o governo Bolsonaro tem feito e faz ao longo de todo o território nacional. Então veja, é um governo que tem feito tantas obras, liberado tantos recursos que a gente tem aqui na porta. Uma obra que é extremamente importante, que é o asfalto, que vai ligar o Leão Dourado a um dos principais destinos turísticos aqui do estado de Pernambuco, que é o Alto do Moura. E que, lamentavelmente, o governo federal, como você disse, se comunica mal. A gente já disse isso, inclusive, ao próprio presidente da República, no último evento que a gente teve em Sertânia, quando 2 ministros, então, falaram dessa dificuldade de comunicação, que é ruim, vamos assim dizer, do governo federal. O governo se empenha muito
por exemplo, pagou o Auxílio Brasil, paga o Auxílio Brasil, pagou o auxílio emergencial, deu o 13º do Bolsa Família, ampliou o Auxílio Brasil de 190, que era o que mais que recebia, para R$400, todo mundo que recebe hoje recebe um mínimo de R$400. Quem hoje consegue uma carteira de trabalho assinada, você ganha mais R$200, ou seja, você ganha um salário de 1.200, quase 1.190 e pouco, ganha mais 200, então vai para 1.400, depois ganha mais os 400 do Auxílio Brasil. Então, conclui mais de 65 mil obras inacabadas, distribuiu aí ao longo do Brasil todo mais de 1.000 poços artesianos, conclui a transposição do Rio São Francisco, que a gente não vê, de fato, a divulgação disso. Então, nesse quesito aí, o governo Bolsonaro se comunica mal. Acrescido a isso, tem a questão da pouca gratidão, da falta de correção e até de caráter mesmo de alguns gestores que chegam até a esconder a placa. Eu já fiz uma intervenção numa obra lá na prefeitura da cidade do Recife, na zona norte do Recife, onde eu fui buscar, Val, a placa em casa. Eu estou aqui acompanhado do vereador Val Lima, que é daqui de Caruaru, do vereador João Fanta, que é de Lagoa dos Gatos. Então, João, eu já fui pegar a placa dentro do canteiro de obra da construtora. A placa é uma placa de lona totalmente dobrada e eu fui mostrar. Então, o que é isso? Primeiro, descumpre uma cláusula contratual, que tem que mostrar a fonte de recurso. Depois é mau caratismo do gestor. Então, o gestor que faz isso, ele está, no mínimo, enganando o seu eleitorado, enganando os seus munícipes ali. Então, tem esses dois problemas, Mário Flávio. Uhum. Ô, deputado, ontem, o Datafolha trouxe... Ontem duas pesquisas saíram, uma pela manhã, que eu não lembro... Não sei se é Datafolha ou Data Mentira, mas vamos lá. Vamos lá, vamos comentar para o senhor opinar. Ontem pela manhã saiu uma pesquisa, eu não lembro qual foi o instituto, eu não lembro, aliás, foram duas, que aí colocavam Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados ali, né, na margem de erro, 3 para lá, 3 para cá. E uma delas, na espontânea, o Bolsonaro estava com 28, Lula com 26. E aí o Datafolha essa tarde, né, com uma diferença de números absurda aí com relação a essas duas pesquisas que foram divulgadas ontem pela manhã, dando mais de 20 pontos do Lula na frente do Bolsonaro. E aí a gente viu uma discussão muito grande nas redes sociais. Os petistas, tá vendo, depois que Dória saiu, Moro saiu, a eleição vai ser no primeiro turno, e os bolsonaristas descrentes aí com relação à pesquisa. Qual é a avaliação que vocês fazem desse cenário após divulgação pesquisa e qual foi o impacto na militância da divulgação dessa pesquisa? Porque o pessoal ficou, em alguns grupos aqui, em polvorosa, né, dos dois lados. Eu cheguei até a postar nas minhas redes sociais, quem tiver aí, @Coronel Alberto Feitosa, eu cheguei a postar, estava querendo ver o nome do instituto que publicou, a pesquisa onde Bolsonaro na espontânea está com 28, Lula com 26. Primeiro, veja, é lamentável, vou contar uma historinha aqui para a gente entrar. Diz que um dia um professor é abordado pelo dono da escola. E o dono da escola era pai de um aluno desse professor, viu, Val? E aí o dono da escola chama o professor e diz: professor, você está reprovando meu filho? Eu vou lhe demitir. O professor disse: tenha calma, diretor, tenha calma, dono da escola. O 4 eu transformo em 9, o 3 eu transformo em 8 e o 0 eu transformo em 10, está tudo resolvido. Então o que a gente está vendo é que os institutos de pesquisa, sobretudo o Datafolha, está desesperado. Eu quero reportar... que mostra algo diferente. Vamos falar agora. Eu quero reportar, inclusive, faça uma análise de 2018, vejam os resultados de todas as pesquisas. O Datafolha dava Dilma eleita em Minas Gerais em primeiro lugar para a vaga de senador. Terminou em 4ª. Dava que Bolsonaro ficava atrás de Haddad no primeiro turno. O Bolsonaro ficou na frente, inclusive em vários municípios do estado de Pernambuco. Todas as pesquisas postadas nos últimos 30 dias dá o crescimento de Bolsonaro em todas elas, ou seja, Bolsonaro vem numa curva ascendente, de 2 a 3 pontos em cada pesquisa, e Lula em alguns estagnados e em tendência de queda. Aí vem o Datafolha, do nada, qual foi o fato novo que houve?
Não, houve pelo fato. que eu entendi, veja, uma coisa que eu achei O Dória estranho saiu, dessa- o Dória tem 2 Uma e coisa Lula, que eu achei- e Lula subiu 8. Uma coisa que eu achei, até comentava semana passada com o doutor Paulo Arthur, que é um colega advogado, porque o Datafolha parou de fazer pesquisa, não teve mais. Cadê as pesquisas da Datafolha, né? Elas desapareceram. E aí, eles alegam que estavam esperando os fatos novos, que seria a saída de Moro e Dória, que tinha, sei lá, 2%, 3%. E justamente quando ele sai, aqui é colocada essa pesquisa. Então, para vocês não dão credibilidade à pesquisa da Datafolha. Olha, veja, fica difícil. Você ainda traz uma informação a mais, né? O Datafolha tinha parado de fazer pesquisa. A gente tem o Real Data, a gente tem o Paraná Pesquisa, a gente tem o IPESP daqui, todas elas dando tendência, como eu já disse, de crescimento. E o que mais interessa, essa semana, inclusive, teve na Rede Globo, vamos falar aqui, né? Uma entrevista no Pedro Bial, uma entrevista de Lavareda com o CEO do Datafolha, inclusive o CEO do Datafolha sendo contratado pela Rede Globo, que tem feito campanha aberta e deliberada contra Bolsonaro. Ele agora é um comentarista, um dos âncoras da TV Globo. Aí, depois de tudo isso, num ato de desespero, porque o que a gente tinha informação, inclusive Gilson Machado, quando esteve aqui na última vez que visitou Caruaru, que vocês entrevistaram aqui, Gilson já disse que quando chegasse no final deste mês, do mês de maio, Bolsonaro já passaria o Lula nas pesquisas. E a gente vê, então, passando nas espontâneas, e não foi, passa na espontânea na IPESP, e passa na espontânea também no Paraná Pesquisa, e passa no espontânea também no Real Data. Aí vem o Datafolha do nada e dá a probabilidade de Lula ganhar no primeiro turno. Nenhuma outra pesquisa disse isso, e mais de 6 pesquisas que foram divulgadas. Então, eu acho que é uma ação deliberada e caberia até, tá certo, uma investigação do próprio TSE, porque essas pesquisas são registradas no TSE, embora alguns ministros do TSE também tenham feito declarações deliberadas e até num ativismo político contra o presidente Bolsonaro, e falando até que a gente tem que vencer o presidente Bolsonaro. Então, realmente está muito difícil. Agora, vamos ver. O Bolsonaro, todo lugar que vai, João Fanta, ele não consegue sequer descer do carro. É uma multidão. Teve recentemente em João Pessoa, no Nordeste, uma multidão a toda hora. Essa pesquisa de ontem deu 62% para o Lula no Nordeste. O senhor, então, acredita que essa vantagem é menor? Eu acredito que é menor. A gente está vendo aqui. Bolsonaro provavelmente virá aqui em Caruaru. Vamos ver como ele vai ser recebido. Como é que Bolsonaro foi recebido ontem em Minas Gerais? É uma loucura de gente na rua. Veja, agora Lula vai fazer uma caravana digital. Quando chega nos cantos, não desce no carro. Ele mesmo tem um vídeo que eu postei, a Gleice Hoffmann inadvertidamente grava, e ele reclamando, um bocado de gente velha, gente feia aí, não tem ninguém, eu não vou descer aqui, isso é um desgaste. Ele não consegue andar. Para ir numa praia tem que isolar a praia. Tem uma pergunta aqui do Dr. Paulo Arthur. E vocês podem mandar mensagem pelo 998780997, nosso WhatsApp Cidade, para o Coronel Feitosa. Mário, pergunta por favor ao deputado se as pesquisas de opinião para as eleições de 2022 estão considerando as redes sociais ou as redes são um mundo à parte em relação às intenções de votos. Pergunta aqui do Paulo Arthur. Olha, o Paulo Arthur já dá um outro caminho aí também, demonstra claramente que é uma outra realidade das redes sociais. Se você faz uma pesquisa nas redes sociais, não adianta dizer que é só classe média, que tem celular, muito pelo contrário. Faça uma visita aqui, Val e João Fanta, vá em qualquer comunidade, seja ela de qualquer classe social, que você vai ver senhoras e jovens com celular na mão. Você faz uma pesquisa pelas redes sociais, Bolsonaro ganha disparado. Agora, não dá para a gente ver imagem do cara fazendo entrevistas na porta de presídio, rejeitando nas feiras livres pessoas quando diz que a tendência é de votar em candidato de direita, aí rejeita aquele formulário de pesquisa, aí você entrevista quem você e faz o resultado que você quiser, como fez o professor, né? Tenha calma, doutor. O 4 eu transformo em 9, o 3 eu transformo em 8, e o 0 eu boto um na frente e transformo em 10. Lamentavelmente,
a gente vive esse mundo que não é o mundo real do que a gente conversa nas ruas. Olha, eu ainda ontem fiz uma reunião em Casa Amarela com mais de 150 mães. E quando eu fui lá falar sobre Auxílio Brasil, auxílio emergencial, você visse a reação das senhoras, eu lhe digo com toda a franqueza, não tinha 20% ali que sustentou o apoio ao candidato Lula. Eu estou falando da Zona Norte, tem uma vida mais difícil na região metropolitana do Recife. Tem mais pergunta aqui. Vamos responder a todas. O Rodrigo. Bom dia, Mário. Por favor, deputado. Aí vem aquela história, né, de colocar a conta do aumento dos combustíveis para o presidente Bolsonaro. Bom dia, deputado. Desde novembro, os estados congelaram o aumento do ICMS dos combustíveis. E a Petrobras continua fazendo reajustes. Troca o presidente e não muda a política de preço. E até quando a gente vai ficar... cadê a intervenção de Bolsonaro nessa questão? O Rodrigo Melo que pergunta aqui, ele que é motorista de aplicativo. O Rodrigo Melo está totalmente mal informado. Primeiro, o congelamento foi aprovado essa semana na Câmara, vai para o Senado. Segundo, Rodrigo, o congelamento, de acordo com o CONFAZ, que foi um absurdo, eles congelaram, né, com base no combustível no Acre, tem cidades, no Acre tudo é difícil chegar. Cimento é difícil chegar, alimentos é difícil chegar, caro, tudo é mais caro. Então ele congelou e tem cidades no Acre que o combustível é R$11 o preço da gasolina. É a mesma coisa você fixar o preço da gasolina no estado de Pernambuco pelo Noronha, que o combustível lá é R$9. R$10. R$10. Então veja. Então primeiro o que o CONFAZ fez foi uma grande artimanha. Deveria até ser responsabilizado sob o ponto de vista legal. O que eles fizeram foi um absurdo. E depois... os governadores, sobretudo os governadores do Nordeste, que tem como presidente o Paulo Imposto, que é o Paulo Câmara, ele entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça para não permitir o congelamento. Depois é bom ele ver quem deixou a Petrobras nessa situação. Quem comprou uma refinaria que não serviu para nada, quem construiu aqui a refinaria de Abreu e Lima, por 18 bilhões de reais, ou seja, 4 vezes mais cara, a refinaria mais cara do mundo. Quem praticou os maiores atos de corrupção e fez só um diretor da Petrobras, devolveu 182 milhões de reais, só um diretor da Petrobras. O governo Bolsonaro pagou, em um acordo feito por Michel Temer, na Câmara de Comércio Americana, 900 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais, quase toda a reforma da Previdência. Então isso aí a consequência. E o presidente Bolsonaro, existe um conselho que foi também, diante dessa crise que foi feita e balanços errados da Petrobras, falsos, que levou inclusive a Dilma a responder pelas pedaladas e foi impeachmentada, levou Michel Temer a fazer um acordo internacional onde o conselho fiscal da Petrobras, ele tem essa autonomia. E o presidente Bolsonaro tem, com muita coragem, enfrentado. Trocou já 3 presidentes da Petrobras e agora trocou um ministro. E já deu ordem. Se continuar assim, ele vai intervir. E é bom mesmo que ele intervenha. Se eu fosse o presidente da República, eu já tinha intervido na Petrobras, levava as ações da Petrobras ao chão e comprava depois com o governo federal as ações da Petrobras baratas. E aí teria novamente o controle da Petrobras. Daqui a pouco é isso que vai acontecer. Agora, essa informação aí, que ele disse... O Rodrigo disse, veja, o velho da Havan, hoje, o Luciano Hang está fazendo uma promoção nos seus postos que é da propriedade dele, de 0 imposto. E a gasolina lá ele está vendendo nos postos dele, são 3 ou 4, lá em Santa Catarina, por R$ 4,99. Faça o seguinte, quando você for abastecer sua motocicleta agora, já que você é de aplicativo, veja lá o quanto você vai pagar de imposto federal e o que você vai pagar de imposto estadual. Tira uma foto e manda aqui para Mário Flávio depois divulgar. Você vai pagar, se você abastecer R$100, você vai pagar ali cerca de 18, R$17 de imposto federal e quase 40 de imposto
30 e pouco de imposto estadual. Essa é a realidade. Então, o Paulo Imposto, os governadores têm ganho toda vez que aumenta o combustível, como também tem ganho todas as vezes que aumenta a energia elétrica. Ô, deputado, o colega Jamildo acaba de publicar no blog dele, eu repercuti inclusive no meu blog, que o PP, o governador Paulo Câmara, pediu os cargos ao PP. E aí, eles tiram o PP da Frente Popular. E o PP tem metade dos candidatos, inclusive com alguns colegas seus da Assembleia, bolsonaristas, né? Tem uma ala bolsonarista. O PP tem uma tendência de ir para Marília Reis, né? É um partido que está na base do governo Bolsonaro, inclusive tem Ciro Nogueira como ministro. Não teria uma identidade mais ideológica vindo para a candidatura de Anderson, não, aqui em Pernambuco, do que a de Marília Reis? Concordo com você plenamente. O PP, ele tem alguns deputados lá que se identificam mais com a causa bolsonarista, embora declarem pouco, né? O daqui mesmo, o Eric Lessa, eu não vejo ele falar de Bolsonaro. Ele está naquele bloco, mas ele... Então tem gente que está em cima do muro e tem gente lá que se declara mais, né? A Clarissa Tessio declara, essa é bolsonarista, o Clayton Collins. Bom, mas... querendo ou não, isso é uma coisa que o PP vai ter que internamente tomar essa decisão. Né? Se vier, seria bem-vindo. Eu ficaria extremamente satisfeito em receber o PP, até porque é um partido importante, já está em Brasília alinhado com o presidente Bolsonaro, como o próprio Ciro Nogueira, que é o presidente nacional, e a gente quer ganhar essas eleições. Eu vou repetir aqui o que disse sempre antes. Nós não temos nos outros partidos, nós não temos nenhuma concorrência nem inimigos. A gente tem sim um objetivo claro, que é tirar o PSB das costas, da jugular do empreendedor pernambucano, tirar o PSB para que a gente não tenha mais teto de hospital caindo, falando bebês PSB, morrendo, isso que eu ia perguntar, essas chuvas de ontem e antes de ontem e hoje de novo, o senhor veio do Recife, eu acho que pegou muita chuva agora aí pela estrada. Eu até escrevi no meu blog, né, que a culpa não é da chuva. Chuva é uma coisa boa para a gente, principalmente aqui no Agreste, que é uma das regiões mais difíceis de dificuldades com relação à chuva, né? Qual a responsabilidade do governo do PSB naquele caos que a gente vê ali no Recife? Olha, eu não diria só que a responsabilidade é do PSB, mas de toda a esquerda. Lembrando aqui que a esquerda indicou voto contrário ao marco regulatório do saneamento. O que é o marco regulatório do saneamento? O marco regulatório do saneamento foi um projeto enviado para o Congresso Nacional que, graças a Deus, foi aprovado, porque a maioria usou do raciocínio, da lógica e da responsabilidade de atender os municípios e estados, que ia passar recursos na ordem de 700 milhões de reais para 7 bilhões de reais em investimento de obras de saneamento básico e abastecimento d'água, dando inclusive uma meta de até 2030 não ter mais nenhuma casa sem água encanada na torneira, né? Como também até 2035, todas as casas das regiões metropolitanas com saneamento básico. Então, o que é que fez a esquerda? O PT, o PCdoB, o PSOL e o PSB indicou o voto contrário. E o prefeito da cidade do Recife e a sua prima Marília Reis, que é do PT, votaram contrário ao marco regulatório do saneamento. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Esse pessoal não está preocupado em fazer a obra de saneamento básico, em poder fazer o escoamento das águas das chuvas, águas pluviais. Então tem toda a responsabilidade. E, Mário Flávio, se você andar em João Pessoa, se você andar em Maceió, se você andar em Salvador, você vai ver cidades arrumadas. Se você andar no Recife, você vai ver uma cidade totalmente abandonada. Faz pena. E começa logo no principal cartão postal, que é a Avenida Boa Viagem. Esgoto a céu aberto na Avenida Boa Viagem. Os quiosques abandonados, enferrujados, sem lona, lona caindo, barata, rato, fios pendurados. Se você for para o subúrbio, é lixo em toda esquina. Então, então você tem lixo em toda esquina, choveu, o lixo vai para onde? Para a galeria entupida. Então é lógico que é a culpa do PSB, das más gestões e, sobretudo e principalmente, da esquerda instalada no Brasil. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Antes disso, o Bruno manda mensagem aqui. Ele lembra que o canal do Fragoso em Olinda está há 10 anos para ser concluído e o governo do estado
não olha para a população. E também aqui, quem manda mensagem, o Frank, diz que a obra do CAIC não está concluída. Eu não sei se essa obra, eu acho que é uma obra municipal, não sei se esses recursos que vieram aí do Ministério do Turismo atingiria aqui, talvez o Val saiba, que no intervalo eu vou perguntar ao Val, viu, Frank? Mas eu acho que o Coronel Feitosa não vai saber responder, porque é uma obra do município. Se você me permitir, essa é uma marca também, né? No governo do estado de Pernambuco, por exemplo, todos os recursos foram depositados para fazer as adutoras que transportarão as águas do São Francisco, que vem do Jamais, até as cidades. O recurso está liberado, mas infelizmente por incompetência da máquina pública estatal, por indício de corrupção, não consegue vencer a burocracia e a resposta que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas do Estado exige, como também as barragens prometidas já em janeiro de 2019. O presidente Bolsonaro, veja, janeiro de 2019, não acabou nem o primeiro mês do governo Bolsonaro, ele já depositou recursos para se fazer as barragens. Desde aquela data, o governo do estado não consegue vencer a burocracia e concluir as barragens. Então, veja, é desse jeito que a gente está vivendo no estado de Pernambuco. Então, com certeza, deve ser a mesma coisa do CAIC aí. Renata até responde aqui, Renata que apresenta o programa comigo, mas não está hoje, ela está ouvindo. Ela disse que o recurso é do governo federal, da Praça do CAIC. E a obra é realizada pelo município. Então, o recurso veio e o município é que está farrapando aí. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua a entrevista com o Coronel Alberto Feitosa, que é pré-candidato à reeleição a deputado estadual. A gente volta já.